Hoje a aula vai ser sobre ecodesign, planejamento sustentável de propriedades rurais. A gente vai discutir, então, como é que a gente pode fazer o redesenho de uma propriedade rural, tendo em vista, então, os princípios da sustentabilidade, da agroecologia, da agricultura orgânica. O ecodesign, ele é um conceito que nasce dentro de uma das correntes de agricultura alternativa chamada permacultura. Então, eco significa ecologia e design, desenho. Então, a gente vai fazer um planejamento e a execução das atividades humanas e agrícolas na propriedade, de acordo com princípios ecológicos, de respeito ao meio ambiente, de equilíbrio, de interação entre um setor e outro. A gente também tem uma outra forma de chamar, né, o ecodesign, que é de redesenho do agroecossistema, ou seja, eu tenho um agroecossistema constituído, um sistema agrícola e um ecossistema natural, e eu vou olhar esse agroecossistema, vou avaliar quais os problemas que ele tem, qual o nível de sustentabilidade que ele tem, e vou fazer um redesenho desse sistema, pensando, então, em incrementar níveis de sustentabilidade, ou, se o objetivo é a agroecologia, fazer um processo de transição agroecológica. Não tem como a gente fazer o processo de transição agroecológica numa propriedade sem fazer o redesenho do agroecossistema. Então, nós vamos trabalhar usando esse conceito do ecodesign, que vem lá da permacultura, mas pensando também nas outras correntes, né, de agricultura alternativa, agroecologia, agricultura orgânica, enfim, qualquer corrente, né, que visa fazer uma proposta de uma propriedade rural sustentável. Bem, esse conceito do ecodesign, ele parte de alguns princípios, são 12 princípios, né, na verdade, são 3 princípios éticos e 12 ações que a gente precisa fazer para alcançar esses 3 princípios éticos. Então, o primeiro princípio ético, cuidar da terra. E aí a gente pode fazer uma reflexão sobre os sistemas agrícolas convencionais, né, e que a gente chama de insustentáveis, onde a gente não cuida da terra, né, a gente tem alto incremento de insumos externos, insumos poluentes, tóxicos, degradadores, como é o caso dos agrotóxicos e dos adubos químicos, fertilizantes químicos. A gente tem práticas e manejos que também não são de cuidado, erosão do solo, que provoca erosão do solo, desgaste, compactação, diminuição da aeração do solo, armazenamento de água, diminuição da matéria orgânica do solo, o desmatamento, né, a artificialização dos espaços naturais, onde a gente retira todo o desenho do ecossistema e transforma esse desenho numa paisagem onde tem uma única cultura, ou busca homogeneizar ao máximo aquela paisagem, né. Então, esse é um dos princípios, cuidar da terra. Então, a gente tem que pensar alternativas produtivas que façam exatamente o contrário que a agricultura convencional faz, né. Então, uma alternativa produtiva que considere os elementos do ecossistema, mas que também seja capaz de incrementar os níveis de sustentabilidade e de produção agrícola, né, porque a gente está pensando aí na produção, na agricultura, na forma de interação com esse ambiente, sem afetá-lo, né, e pensando nesse princípio do cuidar da terra. Um outro elemento, então, é o cuidar das pessoas, ou seja, aquele ambiente que está sendo impactado pela produção agrícola ou por qualquer outra atividade econômica, ele não é um ambiente privado, individual de alguma pessoa, de direito privado de alguma pessoa. Porque toda a ação que a gente faz no meio ambiente, ela vai ter uma ação direta e indireta nas pessoas. Vou pegar o caso, do exemplo dos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, a gente costuma dizer que ele tem três tipos de ação, né? E de contaminação e que afeta o contexto. O primeiro tipo de contaminação
é a contaminação das pessoas, né, que vão aplicar aquele produto, que vão entrar em contato com aquele produto. A gente tem, então, essa já é uma contaminação direta. A gente vai ter uma outra contaminação, que é uma contaminação do ambiente e do entorno, pela deriva de agrotóxicos, do solo, da água, né, e aí hoje a gente vai ver que a maioria das regiões agrícolas tem o lençol freático contaminado com agrotóxicos. A gente vai ter um outro tipo de contaminação, e aí, então, nessa segunda categoria estaria a contaminação ambiental das pessoas que estão naquele entorno, né, o caso da deriva, que é um problema bem sério, e a gente vai ter aí uma terceira contaminação, que é o consumo dos alimentos com resíduos agrotóxicos, ou seja, praticamente 100% das pessoas do mundo estão contaminadas hoje com resíduos agrotóxicos, né. Então, cuidar das pessoas, a gente ter a possibilidade de produzir uma agricultura que não vá proporcionar nenhum tipo desses de contaminação, né, e que a gente possa proporcionar um alimento mais limpo, um ambiente mais limpo, inclusive uma recuperação do ambiente que já foi degradado, que é o caso quando a gente faz um processo de transição de uma propriedade que faz manejo convencional para uma propriedade orgânica. E a partilha justa, ou seja, todos têm direito ao acesso aos meios de produção de forma justa, equilibrada, equitativa, todos têm direito ao meio ambiente sem contaminação, todos têm direito a um alimento saudável e sem produto químico, né, e todos têm direito a uma alimentação adequada. E aí a gente vai ter, né, esses 3 princípios éticos, e depois a gente vai ter 12 princípios do design, que são as ações, né, que vai repercutir nas ações na propriedade e no entorno. Então, a primeira ação seria, né, o primeiro princípio do design é observar e interagir. A gente consegue aprender muito com o ambiente em que a gente está envolvido. Vou pegar o exemplo, assim, do observar e interagir. Eu não posso simplesmente chegar lá numa área rural e me instalar, ou a família se instalar naquela propriedade sem pensar, né? Onde é que eu vou construir a casa? Aí toda a fase constrói a casa num lugar onde tem ventos predominantes, né? Pelo caso da nossa região, que setembro, outubro sempre é época que a gente tem vendavais, né? Aí construiu a casa numa região onde tem acesso a esses ventos predominantes, e toda vez que tem um vendaval destelha a casa, arrebenta a estufa, estraga galpões, né, e infraestrutura. Por quê? Fez uma ação, a construção da moradia e do entorno da moradia, sem observar e interagir com aquele ambiente. Captar e armazenar energia, né? A gente fica muito dependente da energia externa, energia do petróleo, energia elétrica, de hidrelétrica, sendo que a gente pode, dentro da própria propriedade, captar energia. Uma das formas de captar energia, né, que a gente discute sempre, é a biomassa. Eu posso transformar aquela biomassa da minha propriedade em uma fonte energética. A compostagem pode gerar energia, pode gerar gás para uso na propriedade, né? A gente pode usar energia eólica, energia solar, a gente pode usar a energia da água, enfim, existem várias formas de captar e armazenar energia dentro de uma propriedade rural para não ficar dependente da energia externa. Hoje a gente tem vários equipamentos aí com energia solar, como aparelho de cerca elétrica, bombas d'água, né, para os agricultores não terem que levar uma rede d'água, né, uma rede elétrica a longas distâncias para poder fazer o manejo na propriedade, que acarreta sempre em altos custos de produção. Obter rendimento, obviamente que a gente está trabalhando com uma propriedade agrícola que vai desenvolver atividades agrícolas, então o rendimento é uma questão bem importante, né? Praticar autorregulação e aceitar o feedback, que é o caso, por exemplo, das ações climáticas, né? Vamos pensar agora, né, nesse período que a gente teve aí de estiagem. Aqueles agricultores que têm alta matéria orgânica no solo, que têm cobertura vegetal, sofreram com a estiagem, mas sofreram bem menos do que aqueles que têm um solo depauperado, sem matéria orgânica, sem cobertura vegetal, né, com problemas de erosão, compactação. Então, se a gente se prepara para os eventos climáticos, esses eventos climáticos, eles vão afetar menos a economia, menos o funcionamento da propriedade, vão afetar também, mas com menor intensidade. Usar e valorizar serviços e recursos renováveis, né? Qual é o recurso prioritário que viabiliza a atividade agrícola? Ou a sobrevivência e a vivência da família no meio rural? É renovável ou não renovável? Estou trabalhando com manejo do solo, manejo conservacionista do solo,
recurso, ou eu estou ignorando o solo e usando somente produtos químicos, fertilizantes químicos para obter rendimento de planta, e aí colhendo também os efeitos desse manejo. Não produzir desperdício. Tudo que é gerado na propriedade, ela pode ser consumido na própria propriedade. Então, não existe produção, se você trabalha com recursos renováveis, não existe produção de lixo praticamente na propriedade. Tudo que você produz ali, ou de resíduos, ou de dejetos, tudo que você produz vai utilizar numa própria atividade. Por exemplo, da economia circular, né, que hoje se discute bastante, e é um conceito bem interessante para a gente implantar nas propriedades rurais. Você tem uma criação de suínos, e o dejeto da criação de suínos é utilizado como fertirrigação para fertilizar a pastagem no pastoreio racional Voisin, que serve de alimento para a produção leiteira. Então, eu tenho a produção de suíno integrada com a produção leiteira. Bem, como eu tenho o pastoreio racional Voisin, e aproveitamento do dejeto de suíno na minha pastagem, eu não preciso comprar adubo, a propriedade não precisa comprar adubo químico. Então, já vai estar trabalhando com um recurso interno da propriedade e não está consumindo recurso não renovável, né, que é de rochas de outros países, da China, da Rússia, né, que muitas vezes vem de longas distâncias os componentes para as fórmulas dos fertilizantes químicos. Bem, ainda nessa propriedade tem a produção de milho, e esse milho, ele é destinado para silagem e é destinado para alimentação do suíno. Então, o dejeto suíno, que não vai na pastagem, na forma de fertirrigação, vai para adubar a lavoura de milho. E aí, então, na verdade, eu vou ter 3 sistemas produtivos que são dependentes um do outro, e eles se retroalimentam dentro da propriedade. Se eu tiro o milho, ele vai afetar a produção leiteira e a produção de suínos. Se tira a produção de suínos, vai afetar a produção leiteira e a produção de milho. Se tira a produção leiteira, eu vou tirar uma fonte de renda bem importante da propriedade, né, e talvez as outras 2 atividades não sejam suficientes para sobrevivência e reprodução familiar. Então, procurar interligar essas atividades de forma que elas se complementem, né. Outra questão bem importante é o próprio design, né? Então, a gente tem que pensar no desenho da propriedade. Não dá para eu desenhar minha propriedade, eu implantar as atividades produtivas sem refletir, sem pensar nesse desenho. É o caso que eu falei antes da estufa, por exemplo. Bom, eu vou trabalhar com olericultura e vou implantar estufas. E aí, como fiz a minha casa numa região onde tem ventos predominantes, no pior, que ela é afetada por ventos predominantes na primavera, as estufas a gente normalmente constrói próximo da casa. Toda vez que a gente tem vendavais, a propriedade vai ter uma destruição da estufa. Então, o planejamento, ele serve para isso, para pensar qual é o melhor lugar da estufa, aonde que eu tenho que ter quebra-vento, aonde que eu posso fazer o abrigo dos animais, né? Qual é o melhor lugar para moradia? Qual é o melhor lugar para fazer o açude? Qual é o melhor lugar para fazer a horta? Fazer a horta no lugar que tem água, né? Não dá para fazer a horta longe da água. Eu já vi propriedades que têm esse problema, né? Não pensaram na casa, né? E fizeram a casa, e aí a gente faz no entorno da casa atividades que têm maior demanda de mão de obra e precisam de uma atenção diária, que é o caso da horta, das estufas, né? E aí você fica numa região onde tem dificuldade de irrigação e o custo de produção se torna alto. Então, com o planejamento, a gente vai estabelecendo padrões para que essas atividades produtivas que são desenvolvidas na propriedade ficam interligadas, inclusive com a convivência das pessoas, e uma complemente a outra sem prejuízos e podendo adequar ao máximo os recursos naturais daquela propriedade. Integrar ao invés de segregar, que é o caso que eu falei antes da atividade leiteira com a suinocultura, né? São atividades que nunca, como foram pensadas nessa propriedade, eu estou falando no caso real, propriedade que eu conheço, que existem essas 3 atividades, suinocultura, atividade leiteira e produção de milho, né? Como elas foram pensadas e integradas, e elas também, a mão de obra também é planejada pensando nesse manejo, né? Então, o PRV já foi pensado para que não tenha tanta demanda de mão de obra no manejo das pastagens, no manejo dos animais, né? Com o PRV diminui carrapato, diminui mastite, diminui uma série de problemas do rebanho bovino.
Então, a família trabalha na manhã com a atividade leiteira, e aí, no intervalo da manhã e da tarde, onde vai ter a nova ordenha, e tem um espaço aí para manejar as outras atividades. Então, distribui a mão de obra ao longo do dia, mas por quê? Porque tem um sistema de produção de leite que demanda pouca mão de obra. Agora, se tiver um sistema de produção de leite onde a mão de obra ela é alta, a necessidade de mão de obra ela é alta, a gente não vai estar integrando a propriedade, vai estar segregando, porque aí fica uma atividade concorrendo com mão de obra com a outra atividade. Então, também tem que pensar isso. Qual é a demanda de mão de obra? É possível agregar? Não é possível? É possível não agregar? Elas vão competir com o espaço, com recurso financeiro, ou elas vão se complementar dentro da propriedade? Usar soluções pequenas e lentas, às vezes a solução ela não é rápida, né? E nem a gente pode partir para grandes soluções sempre desde o início, né? Soluções pequenas podem resolver o problema de uma propriedade rural, que é o caso que eu falei, por exemplo, da bomba de água com aquecimento solar, né, com energia solar, o caso do piqueteamento para melhorar o manejo da pecuária. Então, algumas soluções que elas podem ser implantadas gradativamente na propriedade. Usar e valorizar a diversidade. Hoje a gente tem uma ideia que a biodiversidade é um problema, é um empecilho para a produção agrícola, e é ao contrário, na verdade, né? A biodiversidade, ela é uma condição para que haja produção agrícola, porque a diversidade e a biodiversidade, elas vão garantir a estabilidade dos sistemas de produção. Em regiões onde a gente tem a diversidade altamente afetada, os sistemas de produção são menos estáveis. Em regiões onde a diversidade está mais valorizada, a gente vai ter sistemas de produção mais estáveis. Que é o caso daqueles que um dos princípios da agricultura sintrópica, nos vídeos que a gente viu, trabalha bastante essa questão da diversidade. A agricultura sintrópica, ela... A agricultura sintrópica, ela protege a diversidade, né, para que aquele sistema agrícola, ele seja estável ao longo do tempo, né. Então, a ideia é trabalhar sempre com a agricultura integrada na diversidade natural. Então, esse seria o 11º princípio do design. O 12º, então, é usar a criatividade e responder às mudanças, né? Porque, às vezes, a gente faz o planejamento, é necessário replanejar, reconfigurar, né? Pensou o corredor lá para os animais não estão se adaptando, então, é necessário fazer algumas adequações. Então, a gente tem que estar sempre aberto ao primeiro princípio, né, observar e interagir, para que é possível fazer, né, responder às mudanças necessárias a uma propriedade rural. Então, aí a gente tem os princípios fundamentais do desenho de uma propriedade rural, ou do redesenho, no caso, né. Então, o ecodesign, o que é? Segundo um dos pais, né, da permacultura, né, os princípios do design ou do projeto e planejamento propostos pela permacultura encontram base científica no âmbito da ecologia, e mais especificamente na chamada ecologia de sistemas. E aqui está um conceito fundamental. A gente tem que pensar a propriedade rural como um sistema, não como um lugar cheio de atividades isoladas. De acordo com o Mollison, que é um outro autor da permacultura, né, dos fundadores da permacultura, não temos desenvolvido em nenhum lugar do mundo, né, ocidental, nenhum sistema sustentável de agricultura ou manejo de floresta. Nós não temos um sistema. Que ele faz uma análise, quando ele estava discutindo, no primeiro livro, lá, Princípios da Permacultura, né, que os sistemas agrícolas convencionais, com base em insumos externos, não renováveis, não são sistemas sustentáveis, e era necessário repensar esse modelo de agricultura, porque como ele não é sustentável, ele tem um fim ao longo do tempo, né, ele não vai ser infinito ao longo do tempo. E a gente pode ver hoje que a agricultura tem se reinventado bastante, né, em função desses sistemas não sustentáveis.
Aqui um desenho, né, peguei alguns desenhos para a gente pensar, né, no design, né, então a propriedade, a sede da propriedade, e aí a gente vai, as atividades, elas vão se distribuindo ao longo se possível, em formato de círculo, né, nem sempre é possível, porque a área agrícola não é circular, né, mas às vezes são retangulares, enfim, tem o relevo, tem a forma geográfica que atrapalha, né, mas a gente vai pensando, então, primeiro as atividades que requerem mais atenção ficam próximo da sede, e aí a gente vai afastando as atividades conforme a gente vai diminuindo a necessidade de mão de obra, a intensidade da mão de obra na atividade agrícola. Aqui um outro desenho para pensar, né, como é que vai ficar a propriedade rural, né, claro que aqui a gente está pensando em propriedades de pequena escala, então vai a série da propriedade, aí vai açudes aqui na volta, área de pomar, de horta, e aí depois vai localizando as outras atividades. Bem, uma essa forma, né, de fazer o planejamento de acordo com os princípios da permacultura, a gente vai dividir a propriedade em zonas. A gente vai partir da zona 0, que é a zona onde fica a moradia, benfeitorias, né, da propriedade mais próxima. E depois a gente vai para a zona 1, que aquelas atividades que requerem mais intensidade em mão de obra, ou seja, atenção diária. Então, aqui eu vou ter galinheiro, vou ter chiqueiro, pomar, horta, né, estufas, área de ordenha. A ideia é que fique mais próxima aqui na zona 1, né, nessa zona mais, onde requer mais atenção, né. A zona 2 é aquelas atividades onde não requer tanta atenção assim, né, mas que requer atenção. Então, de preferência, também ficar o mais próximo possível da propriedade. Então, a gente vai, aqui na zona 2, ficam os pomares, por exemplo, né, eu vou ter o pomar. As áreas de pastoreio racional voazã vão ficar na zona 2 e na zona 3, porque tem que manejar todos os dias os animais, trocar de piquete. Então, são áreas que requerem mais atenção, né? A zona 3, então, requer atenção, mas não pode ficar vários dias sem olhar, né? Se for preciso, se for necessário. A zona 4, então, aquelas atividades que a gente vai esporadicamente. Culturas anuais, por exemplo, estão lá na zona 4. E a gente ainda vai ter uma zona 5, que é a zona não produtiva, que é a APP, reserva legal, área de ecoturismo, de contemplação, né? Então, é a área não produtiva. Então, as áreas produtivas, elas estão distribuídas na zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Esse design por setores ou zonas, ele vai organizar as estruturas e os elementos úteis da propriedade com base nas zonas de utilização e nos setores de influência, né? Então, quanto mais a intensidade da utilização, mais próximo tem que ficar da moradia. Quanto mais influencia na vida cotidiana, mais próximo. Quanto menos intensidade de mão de obra e menos utilização, mais longe. Quanto menos influência tem na vida cotidiana, mais longe. Então, as estruturas são organizadas com base no potencial de apoio mútuo, né, de forma que cumpram múltiplas funções e se apoiem enquanto elemento de composição paisagística e funcional. Vamos pensar aqui um caso aí da atividade da suinocultura. A suinocultura não pode ficar aqui dentro da zona 0, né, por causa dos odores, mas também não pode ficar lá na zona 4. Não posso localizar os suínos longe da moradia. Mas eu posso colocar, por exemplo, se eu tenho na zona 3 pastagem e eu quero fazer fertirrigação nessa pastagem, eu tenho que localizar a área de pastagem de preferência com leve desnível da área de suíno, para que seja mais fácil, gaste menos energia para fazer a fertirrigação. Então, aqui no caso, a zona 4 tem pastagem, vou pegar exemplo desse desenho. E se se o declive da propriedade, ele vem desse sentido daqui para cá, então eu vou ter que localizar a suinocultura nessa região aqui para poder fazer a fertirrigação. Então, tem que pensar nessas questões na hora de fazer o planejamento.
Os critérios de posicionamento das estruturas, então, eles vão levar em consideração os fatores ambientais, que é o caso da suinicultura, o declive para irrigação, ou o açude para fazer a irrigação do pomar e da horta também, de preferência no lugar onde essa água possa ser canalizada por declive, para ter um menor gasto energético, isso diminui o custo de produção da propriedade, e também de acordo com a sua funcionalidade, né? Não dá para, como eu falei, não dá para localizar a suinocultura lá 2 quilômetros longe da sede da propriedade. Então, a relação entre as estruturas considera inicialmente o fator humano de uso, ou seja, praticidade, conforto, otimização da energia humana empenhada na manutenção e no benefício fornecido por cada elemento do design. Então, como é que as pessoas que trabalham, elas vão se beneficiar com esse desenho? E considera-se a proximidade ou distância entre os elementos e áreas conforme intensidade de uso. Quanto mais intenso, mais próximo, quanto menos intenso o uso, mais longe da propriedade. Então, zona 0 são as zonas de permanência ou moradia, zona 1 são as áreas mais próximas de entorno aos prédios, onde localizam-se estruturas de uso intenso, visitadas geralmente várias vezes ao dia, então, horta, né, as estufas, galinheiro, ou piqueteamento para aves, vai ficar nessa zona aí, né. A zona 2 integra elementos de uso menos intenso, visitados geralmente uma vez ao dia, ou que podem passar alguns dias sem manutenção, né? Então, tem menor necessidade de mão de obra, que é o caso dos pomares, por exemplo, né? Zona 3, elementos menos dependentes de visita frequente, mas que podem passar vários dias sem manejo. Também pomar pode se localizar nessa zona aqui. Zona 4 é destinada para elementos de visita esporádica, que podem passar longos períodos sem manutenção. Então, aqui, áreas de reflorestamento, áreas de culturas anuais, vão ficar de pastoreio extensivo, vão ficar na zona 4. Agora, se for o PRV, já tem que ficar aqui na zona 3, né? Na zona 2 e na zona 3, porque aí tem troca dos animais e dos piquetes todo dia. E a zona 5, então, é geralmente destinada à preservação e reserva ambiental, cuja visita se dá raramente, ou com fins de contemplação, ou para visita guiada, ou para fazer trilha, e tem outra função, né? Então, essa ela pode ser distante da propriedade. Os setores de influência ambiental, assim como características de relevo, vegetação e construções existentes no terreno, alinham-se com esses critérios de determinação do posicionamento dos elementos e da composição. Então, é bem importante pensar. Vamos pegar aqui, no nosso caso, o clima, que é bem frio no inverno, né? A área de moradia, de preferência, ela tem que ser construída abrigada dos ventos mais frios no inverno, porque na área de moradia, na volta da área de moradia, vai ter criações animais, vai ter aprisco de ovelha, por exemplo, quem cria ovinocultura, e a gente vai ter menos problemas de saúde, de enfermidades com esses animais, maior bem-estar animal, se eles estiverem mais protegidos desses ventos frios. A área de construção de estufas, né, a área de pomar próximo da casa, todas essas zonas, elas vão se beneficiar em função da localização da moradia. Então, escolher a localização da moradia num desenho é fundamental. E muitas vezes as pessoas fazem moradia próximo da estrada. Nem sempre próximo da estrada é o melhor local. Às vezes é o pior local para se construir. E aí você fica com eternos problemas na propriedade, porque não pensou nessas questões na hora de construir a casa. Né? Aqui aquela mesma propriedade, né? As zonas aqui, elas estão coloridas aí para a gente entender melhor, né? O que seria a zona 1? Então, é toda essa zona verdinha aqui, né? Mais clarinha. Desculpa, a zona azul é a zona 1, né? A gente vai ter a zona 2, que é toda essa zona verdinha mais clarinha. Aqui já tem um pedacinho da zona 2 e o resto já é a zona 5, que é a área de preservação, que também é a zona 5. A roxinha é a zona 3, então a área de pomares, estão todas localizadas na zona 3. A zona 4 são áreas de culturas anuais de pastoreio extensivo. Então, já é a área de produção animal. E aí, a zona 5, a área de preservação permanente e reserva legal.
Aqui aproximando um pouco para a gente entender onde é que fica a zona zero, né? Propriedade rural está aqui, galpões, benfeitorias, e aí a gente vai ver como é que foi pensado, né, o desenho dessa propriedade rural. Bem, pensando então nesse desenho, né, a ideia é que a gente trabalhe com círculos, né, se for possível, se o desenho da propriedade permite. Então, a zona 0, a zona 1, as áreas de mais intensivos, zona 2, aí tu vai distanciando da propriedade, da sede da propriedade, de acordo com o manejo. Então, o mapa dos setores, né, ele tem que pensar a incidência de sol no verão e inverno, por exemplo, né, direção da incidência de chuvas, os ventos predominantes, que é o caso aí que eu falei da casa, da construção da casa, né, a vista privilegiada, privacidade e risco, então tem várias coisas que a gente considera quando vai fazer o planejamento das zonas. Então, pegar o exemplo aqui. Bom, aqui tem uma rua, uma estrada de alta movimentação que oferece um certo risco. Então, né, a proteção, pensando em fazer uma proteção, barreira vegetal na propriedade, na divisa da propriedade para impedir a visualização e que se tenha acesso mais fácil da área, né? Privacidade também, né? Então, essa para que essa região de movimentação, né, não fique aberta e todo mundo olhando o que se tem lá dentro, que aumenta o risco de roubo, enfim, né, de vandalismo da propriedade. Vista privilegiada, né, então aqui, digamos que vai ter umas áreas de morro, ou de um rio, com outros componentes que dá para pensar em ecoturismo e tal, obviamente que a gente vai localizar, então, a área de preservação nessa região aqui, né, que é a área que não vai se utilizar, reserva legal, ou APP. As áreas de vento predominante, né, bom, eu tenho vento predominante no verão, nessa região aqui, né, verão é importante ter o vento, né, para diminuir o calor, na sensação térmica, na área de moradia, mas no inverno não vou querer vento direto na propriedade. Então, pensar, então, os ventos e chuva do inverno, que já vou querer proteção, então tem que pensar, quebra-vento, que por isso que essa área de preservação está localizada aqui, bom, tem que fazer 20% de reserva legal, fiz uma parte aqui, outra parte aqui, corredores ecológicos, toda a volta da propriedade, ligando, inclusive, essas áreas, para aumentar a proteção nos ventos do inverno. Ventos fortes e tempestade vem daqui, então, olha a localização da reserva legal para proteger desses ventos fortes. Se a casa estivesse aqui, por exemplo, a gente teria um problema. Então, aqui o vento vem, tem uma barreira vegetal, vem diminuindo a intensidade, quando chega aqui nessa região aqui, ele já perdeu a intensidade, e ele não vai causar danos, né, de destelhamento ou estufas, aí tem uma proteção. Se essa casa estivesse aqui, provavelmente nós já teríamos danos desses ventos fortes e tempestade. Então, tem que pensar também, principalmente, né, o componente ambiental na hora de fazer o planejamento. Uma outra questão bem importante, né, quando a gente vai pensar o planejamento. Se o vento forte, ele vem desse lado aqui no inverno, enfim, pior, eu vou botar a barreira vegetal para diminuir e proteger. O vento passa aqui e a propriedade, a região da propriedade não vai ser afetada. No entanto, aqui vocês podem perceber que tem um espelho d'água. Esse espelho d'água, por exemplo, ele tem que ficar no lado dos ventos do verão e da brisa de verão. Porque a gente tem o vento de verão, a brisa de verão, que vai bater no espelho d'água e vai refrescar a propriedade, casa, moradia, galpões, instalações para os animais. Então, o uso do espelho d'água próximo da casa é importantíssimo, desde que ele esteja do lado do vento do verão. Porque se ele está no lado do vento do inverno, vai ser congelante esse lugar, né? Então, pensar o espelho d'água para fazer, no nosso caso aqui, que a gente tem verão e inverno bem definido e com temperaturas extremas, diferentes, né, bem diferentes no verão e inverno, uma amplitude térmica grande entre o verão e inverno. Importante, então, pensar a barreira para o inverno e espelho d'água para o verão, para melhorar a propriedade. Uma outra questão bem importante, né, da zona zero, que a gente não utiliza aqui no Brasil, né, mas que pode ser utilizado, é a construção de uma estufa.
acoplada à moradia, à casa. Essa estufa, ela vai ser construída no lado normalmente a gente faz ela no lado dos dormitórios, né? Por que estufa aqui, né? Para que a gente tenha, no inverno, aquecimento da casa. Então, no inverno, tem produção agrícola dentro da estufa, e a estufa, a gente tem um aumento de temperatura considerável, e ela vai fazer um aquecimento da casa, né? Então, é um aquecimento que é aquele princípio do aproveitamento das energias renováveis e o máximo de aproveitamento da energia interna, né? Então, aqui a gente é uma técnica bem interessante, né, que a gente pode utilizar. Uma outra questão é pensar na arborização, né, da zona zero. No nosso caso, o ideal é a gente ter árvores de caducifólias, ou seja, que perde a folha no inverno, porque no verão ela vai proteger, trazer sombra, e no inverno vai cair a folha e o aquecimento, então, da moradia. Se a gente colocar árvores que não caem a folha no inverno, essa moradia ela vai ficar sempre úmida e fria. Então, no verão vai ter um efeito bom e no inverno um efeito ruim. Então, o ideal é que no verão a região fique mais fresca e no inverno mais aquecida e mais protegida. Uma outra questão é a circulação de ar dentro das moradias e dentro dos galpões. É o mesmo critério, né? Porque o ar quente, ele é menos denso que o ar frio. Então, se a gente, no verão, por exemplo, se a gente tem uma abertura na parte inferior da casa e uma na parte superior, e aqui tem o lago, o espelho d'água, vai vindo a brisa, vai vindo uma brisa fresca, tá entrando na casa, tá refrescando a casa. O ar quente, como ele é mais denso, ele vai subir e ele vai sair por essa abertura superior aqui. No inverno, o que a gente faz? Fecha essa abertura aqui. O ar quente fica todo concentrado dentro da casa. Tem uma outra estratégia de pensar a estrutura. Isso para benfeitorias animais vale a mesma lógica, né? Para que a gente tenha conforto térmico dos animais. Uma outra opção que dá para fazer, então, tanto na casa de moradia, como galpão, aviário, chiqueiros, sala de ordenha, o telhado verde, né? O telhado verde, ele vai manter a casa aquecida no inverno e mais fresquinha no verão, né? Então, também é uma alternativa bem importante. Outra coisa que dá para utilizar é a bioconstrução, são as construções de terra, que a gente chama, né? Dá para a gente falar um monte, aqui só para vocês perceberem, né? Então, aqui tem uma casa construída de barro, um telhado verde, né? E essas moradias, elas também têm maior conforto térmico, são mais quentes no verão, mais fria no verão e mais quente no inverno. Além disso, a gente tem outros tipos de tecnologias que dá para utilizar, tanto nas moradias quanto nas benfeitorias para os animais, né? O caso assim, do aquecimento de água, aqui um fogão a lenha, onde a gente tem uma serpentina, e essa serpentina, a água vem da caixa d'água, passa por dentro do fogão, né? E aquece, vai para um boiler e que mantém essa água aquecida. Então, dá para utilizar água para o banho, dá para utilizar água para lavagem de salada de ordenha, né? E a água aquecida de forma gratuita, sem gasto de energia. O forno de barro, que também é uma tecnologia antiga e que a gente pode utilizar como uma alternativa mais sustentável, né? Uma outra questão é o tratamento do esgoto doméstico. Eu trouxe um exemplo, existem vários exemplos de tratamento sustentável, que é o círculo das bananeiras, que é o tratamento das águas cinzas, que é a água de cozinha, banho, lavagem e roupa, e se constrói aqui um fosso e um filtro natural com madeira, dá para usar pneu, enfim, tem várias formas, não vou detalhar aqui só para listar, e essas águas são tratadas, e aí como ganho tem a produção de banana aí para consumo ou para comercialização, se ele for um pouco maior. Bem, e agora a gente vai, então, para como é que a gente vai fazer, né? Qual é a metodologia de design como é que eu vou fazer esse desenho? De onde eu vou partir? Tem que ter um jeito de fazer, não dá para simplesmente chegar lá e ir desenhando, né? Então, tem uma das metodologias, essa que a gente vai abordar aqui,
todas as explorações agrícolas, né, todas as propriedades rurais, de uma certa forma, eles têm um desenho, que é determinado pela racionalidade da família e das opções que aquele meio oferece, né? E esse desenho, ele vai determinar o êxito no sistema de produção ou não, né? Porque, dependendo de como foi feito o desenho, a gente pode não ter determinado êxito, que é o caso da estufa localizada numa área onde toda primavera arrebenta o plástico, então tem um custo de produção altíssimo. Uma questão bem importante é enxergar a propriedade como um sistema, né? A propriedade não é algo cheio de peças desconectadas, ela é um sistema que interage entre si, inclusive necessidade de mão de obra, planejamento dos recursos financeiros, tem que funcionar como um sistema. Então, planeja uma atividade e falta outra, e falta dinheiro para outra. Essa dificuldade das famílias enxergarem como um sistema leva a muitos equívocos no meio rural, né? Que é o caso quando tem mais de uma atividade econômica, e as famílias têm dificuldade de entender qual que é que está gerando renda. Muitas vezes as famílias estão trabalhando negativo com uma atividade e estão achando que aquela é a principal, e a principal é a outra que está sustentando as duas, então dá para parar com uma, manter a que geralmente ou intensificar a que está gerando renda. Então, enxergar como um sistema, perceber as relações dentro desse sistema, fazer os cálculos do sistema é bem importante. Se o desenho está bem projetado, e os elementos bem localizados e bem conectados, a gente resolve uma série de problemas. Se não, às vezes a solução é bem difícil ou impossível, né? Se a gente está com uma produção de hortaliça numa região onde tem vento predominando no inverno, a gente não vai ter sucesso. Então, ou se constrói o quebra-vento e protege, ou muda a área de produção de hortaliça. Então, tem que pensar, né, que às vezes a solução é difícil porque não houve esse planejamento inicial na propriedade rural. As vantagens, então, que se apresenta se olhar o problema tomando a propriedade como uma unidade de trabalho e não como partes isoladas, né? Então, a ideia é olhar a propriedade rural como um sistema. A gente vai ter um ordenamento global da arquitetura do ecossistema da propriedade, organizando seus componentes individuais em um sistema, levando em consideração os princípios naturais e racionais. Então, leva em consideração o clima, relevo, característica do solo e as questões racionais, né? Acesso, construção, como é que vai ser, já está construído, não está? O ordenamento global do funcionamento do ecossistema é outro, né? Então, as atividades produtivas, as relações internas e externas devem ser canalizadas em direção ao que a família quer e a natureza permite. Então, importante pensar isso, né? Então, pensar em atividades produtivas que são possíveis de praticar naquele local. E geração de uma memória produtiva da unidade, dando maior valor, né, e maior estabilidade econômica e ecológica. Então, é possível com isso ir acompanhando ao longo do tempo o desenvolvimento das atividades, porque elas estão sendo planejadas e replanejadas. O desenho da propriedade surgiu como uma preocupação ecológica de dar resposta globais à agricultura, principalmente à agricultura convencional, que é insustentável, onde a propriedade cumpre um rol fundamental, além de ser integradora de vários níveis. Então, o que a gente vai pensar? Quais são os níveis dentro da propriedade? Das partes ou componentes, né, da propriedade para o todo, então esse é um dos níveis. Então, vamos pensar, como é que se integra o pomar dentro da propriedade? Né? Qual é a relação do pomar com o restante da propriedade? O planejamento deve estar atento a aumentar as combinações e interações entre essas partes, então sair do simples para o complexo. Ser integrador de muitas variáveis, como, por exemplo, produtiva, tecnológica, social, ambiental, infraestrutura física, entre outras. Criar e respeitar as características da comunidade, microrregião, território, contribuindo e aumentando as relações e respeitando as individualidades. Então, esse seria o terceiro nível. Então, sai do micro, que é pensar os componentes e integrar, depois pensar a propriedade como um todo, né? E aí a relação dessa propriedade com o entorno seria o terceiro nível. Quais são as etapas, então, para a operacionalização desse planejamento? Primeiro momento é a identificação, exame preliminar. Identificar os desejos, potencialidades reais, possibilidades reais para uma futura projeção.
E o momento das pessoas, é o momento das pessoas, né, dizer as suas pretensões e os porquês, né, o que a família quer, qual atividade quer desenvolver, qual teve dificuldade, se tentou no passado e não conseguiu. Então, essa é a fase de fazer a chuva de ideias com a família para pensar, né, como é que vai ser. Bem, aí, nesse momento, nessa primeira etapa, é bem importante levar a família a conhecer outras experiências similares, onde foi feito planejamento, onde foi feito o redesenho, para que essa família possa se identificar com o processo, também ter novas ideias e trocar ideias com outras famílias em situação similar. E aí a gente vai para a segunda etapa, segundo momento. E aí, sim, pesquisar, examinar, diagnosticar. Nessa etapa é onde a gente vai ver as características e as potencialidades, os problemas e potencialidades da propriedade. Né? Aonde que é o solo? Como é que está o solo? Fazer como é que está o manejo do solo? Quais as características do solo? Quais as características naturais? Como é que está atualmente esse solo, né? Está sendo feito manejo conservacionista, não está? Tem erosão, não tem erosão, né? Como é que está o armazenamento de água, de solo? Como é que está a aeração do solo? Está compactado, não está compactado? Conhecer a possibilidade de água, né, a oferta de água na propriedade, os recursos naturais, então essa é uma fase bem importante de levantar as potencialidades e os problemas que essa propriedade tem. E é bem importante fazer todas essas etapas a gente faz junto com a família envolvida, né. Pegar um exemplo aqui, bom, tem uma propriedade rural, né, e aí, essa propriedade está sendo cultivada com culturas anuais, aqui tem pastoreio extensivo, na parte de baixo da estrada aqui pastoreio extensivo, a área dos rios está totalmente desmatada, e a gente vai pensar esse planejamento junto com a família. O que pode ser pensado com essa família? Bom, em primeiro lugar, dá para pensar, né, que é o caso que lá da agricultura sintrópica, né, que tem um amplo reflorestamento da propriedade, né. Nesse caso aqui, foi pensado um amplo reflorestamento da propriedade. Áreas de APP, aqui toda na volta dos cursos d'água, toda reflorestada, aqui tem curso d'água reflorestado, aqui topo do morro está reflorestado, né, que é a área de preservação permanente, enfim. Então, foi feito um reflorestamento e um replanejamento da área, né. Então, 20% reserva legal, que é o caso da nossa legislação aqui para o nosso bioma. Dá para fazer uso indireto aqui da APP, no caso, que é uma pequena propriedade, dá para fazer apicultura, sistema florestal, produção de banana, enfim, dá para ter outras coisas dentro dessa área, né? Acesso à água, né? Dá para ir pensando o que vai fazer. Aqui são áreas, dá para pensar áreas de lavoura, por exemplo, de culturas anuais, ou área de produção, de implantação de pomares. Aqui a área de pecuária, piscicultura, a infraestrutura da propriedade, né? Bem, dá para pensar um outro manejo, né? Aqui nesse outro manejo a gente vai ter a área as mesmas que na tinha anterior, mas aí a área de pomar, área de pecuária com pastoreio racional, tratamento dos resíduos, então essas áreas aqui são áreas de pecuária, enfim. Então, pensar um pouco como é que a gente vai fazer o planejamento da propriedade. E é um exemplo, claro, que isso aqui é hipotético, né, mas isso é para pensar um pouco que a gente pode pensar na propriedade rural. Nessa fase, porque a gente precisa, então, ter uma imagem da propriedade, né, ideal, então, hoje tem as imagens do Google Earth, que são bem boas, e tem a maioria das regiões com bastante visibilidade, delimitar, e para começar a fazer esse planejamento. Bem, e aí a gente vai ter o terceiro momento, né, que são as etapas onde a gente vai fazer já uma proposta de desenho, né, para essa família, né, pensando lá o que eles querem fazer, atividade econômica, o que não quer mais fazer, o que pretende fazer, o que tem dúvidas que não quer fazer, né, então a gente vai fazer uma proposta técnica desse desenho da propriedade,
E a partir dessa proposta se faz, então, as adequações de acordo com as necessidades que a família, né? Então, nesse quinto momento, vai ser o momento de analisar as estratégias, né? Então, vai se pensar as necessidades, produtos, característica, né? Pegar aquele mapa e ir lá na realidade para ver se realmente vai dar para fazer o que foi pensado, né? Dar uma caminhada na área, os impactos ambiental, né? Dentro e fora, se vai ter recurso ou não para fazer os investimentos, quanto tempo vai fazer, por onde vai começar, se vai precisar mudar, enfim, né? A família decidiu que tal atividade por enquanto não vai mais fazer, então aí a gente vai fazer essa adequação em função do que a família vai avaliar e discutir, então é uma etapa muito importante essa, a etapa, a quarta e a quinta são bem importantes, porque são etapas de construção conjuntamente com a família e de adequação daquele projeto inicial. E aí a gente vai, né, para a sexta fase, que aí, bom, foi feitas as adequações, a família opinou, sugeriu, deixou para mais adiante outra atividade, e aí a gente vai chegar na sexta fase, que é onde a gente vai, de fato, então, fazer o projeto que vai ser implementado, vai ser começado a trabalhar. Então, o zoneamento das áreas, o mapa, né, definitivo, as tecnologias que vão ser aplicadas, né, os fluxos, as ligações entre essas zonas, essas áreas, as atividades produtivas, a integração das estruturas físicas, ou seja, das construções, vai ter estufa lá para aquecer a casa, não vai ter, então o estudo a gente vai ter o forno de barro, não vai ter, a gente vai pensar, né, realizar uma representação, então, e também é bem importante a projeção econômica, né, o que a gente vai conseguir com cada área, quanto vou gastar e o que eu vou conseguir de resultado econômico com cada área, porque do contrário também não vai fazer muito sentido para a família, porque ninguém vai investir, vai fazer um processo de redesenho sem essa projeção econômica. Bom, e aí vamos pensar, né, o que dá para pensar lá, né, na propriedade e as relações que tem. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a casa, os filtros que é o caso aqui, o ciclo das bananeiras, né, que eu mostrei como exemplo para vocês, dá para fazer com tratamento de zona de raízes também, que é outro sistema de tratamento, né. Eu posso usar essa água que sai do filtro para a horta, para irrigação, eu posso usar o esterco lá do galinheiro para depois ir compostado para a horta também, ou posso usar um trator de galinhas para me ajudar lá na horta, e já o esterco já fica lá no local. O que sobrou aqui do galinheiro que não foi para a horta vai lá para compostagem, ou para o minhocário, enfim, né? A água da chuva eu posso captar para usar para irrigação para casa, se não tenho telhado verde, também com telhado verde dá para captar, né? Chega um momento que satura e a gente capta, então a água da chuva, a propriedade vai captar galpões, infraestrutura para usar para irrigação, para ter menos gasto energético. No sistema, suínos, como é que o suíno vai se integrar com o restante aqui? Com o suíno eu vou ter biodigestor, e vai produzir biogás, e esse biogás vai alimentar com energia a casa, a bomba lá na aquicultura, o sistema agroflorestal, o piqueteamento, então dá para pensar aí e fazer esse processo de relação dentro da propriedade rural. Aqui um exemplo, né, para vocês, de um projeto bem que a gente fez, de redesenho de uma propriedade rural. Essa é uma propriedade num assentamento, que é um assentamento de Santa Júlia, em Júlio de Castilhos, onde o agricultor tinha, nessa área aqui, produção de soja, nessa área aqui, pastagens anuais, né, essa área aqui, daqui para cá, é a área de pastagem para o gado de leite, então é uma integração de duas atividades, soja e leite. Como é que ele utilizava essa área do soja, manejo convencional, né, e a leite também, manejo convencional. Aqui ele tinha uma área de pastagem perene completamente degradada, mais capim anônimo do que pastagem, com vários processos erosivos aqui nessa primeira área. E aqui pastagem anual, milheto e sorgo no verão, aveias e aveia no inverno.
E aqui a área em torno da casa mais degradada ainda. Aqui não tinha quase nada aqui era tifto, mar de tifto, aqui o tifto já tinha desaparecido, só tinha praticamente capim anônimo. Qual foi a proposta, então, que foi feita para a propriedade? Uma proposta de pastoreio racional voisin, piqueteamento, né, da área, essa parte aqui já foi executada, fase 1 do projeto. Implantação de pastagem perene de verão, para a alimentação do gado, né, e no inverno sobre semeadura de aveia e no total da área. Aqui essa área vai ser o piqueteamento para criação de terneira, também implantação de aveia azevém, de pastagem perene de verão, aveia azevém no inverno. Na moradia da casa, um sistema agroflorestal nessa região aqui, e estufa de moranguinho nessa região aqui, que já estão implantados também. Então, para complementação de renda. Aqui foi implantado quebra-vento, então toda essa área aqui, como tem problema de vento dessa direção aqui, a gente implantou quebra-vento em toda essa região, toda essa volta aqui, né? Todos os piquetes têm uma linha de água, então todos os piquetes são abastecidos com água, né, para os animais. E todos os piquetes foi feita uma linha de arborização, né? Então, tem a rede d'água e tem a linha de árvores plantada, que é onde tem essa linha azul aqui. Tem na parte de baixo, inferior aqui, e na parte aqui. Os animais têm sombra durante todo o período do ano. A fase 2 do projeto, que vai ser começada agora em era para ser em 2019, mas aí a gente não conseguiu fazer, em 2020 vai ser, por isso que é necessário pensar, né? Nem sempre o planejamento, ele acontece uma série de problemas, não aconteceu a fase 2 do projeto. Na fase 2 do projeto, a gente vai ter o piqueteamento da área de soja e implantação de cultura de pastagem perene de verão e sobre semeadura de aveia e no inverno. Então, a propriedade, em vez de ser uma combinação soja-leite, vai ser uma combinação leite e produção de moranguinhos e outras frutíferas para comercialização. Essa é a ideia da propriedade. A produção de moranguinho já está funcionando, o agricultor já tem 2 estufas em produção, né, o sistema agroflorestal está em fase de desenvolvimento, né, e a parte do pastoreio racional voisin da fase 1 já está totalmente implantada em processo de consolidação. Né. Então, esse é um modelo, por exemplo, de planejamento ambiental, né, e de redesenho da propriedade. A parte aqui, então, aqui seria a zona 0, aqui seria a zona 1, né, aqui seria a zona 2, 3, né, essa região aqui, e aqui a zona 4. Essa propriedade não tem reserva legal e APP, só tem APP, que tem açude na volta dos açudes, mas como a gente vai trabalhar com pastagem perene, a APP pode ser utilizada, não tem reserva legal, porque o assentamento tem uma reserva legal para todas as propriedades. E aí a gente vai para a terceira fase, então, que é a implantação, que é o que a gente estava discutindo naquele exemplo, saber como gestar o projeto, pôr em prática o desenho que foi feito, o planejamento que foi feito, ter claros fluxos de trabalho, de temporização, quanto tempo vai levar. Vamos pegar aqui o exemplo desse projeto, ele foi começar em 2017, a ideia era terminar em 2019, não vai ser terminado em 2020 e 2021. Então, é necessário acontecer problemas externos, né, não foi em função do problema interno, e teve estiagem, né, a gente teve praticamente 4 meses de estiagem, então teve algumas dificuldades que a gente teve que repensar o projeto. Então, isso é tranquilo, faz parte do processo de planejamento. Estabelecer ações e responsabilidades, né, ter acesso aos recursos necessários. Bom, vamos fazer o planejamento, vai ter necessário ter a cerca, ter palanque, ter trama, porque as cercas aqui elétricas são fixas, construir a rede d'água, os bebedouros, então, onde é que vai vir o recurso? Vai ser acessado o financiamento? Como é que vai ser? Vai ser um recurso próprio? Então, tem algumas questões aí que a gente tem que ir pensando nesse processo. E fazer com que o desenho evolua dentro do planejamento acertado. Então, o que aconteceu? Voltando a esse exemplo aqui. O planejamento aconteceu, né? E o trabalho está evoluindo dentro do planejado, porém, não no tempo, exatamente no tempo planejado. E aí a gente vai para a fase 8, né? Que é a fase de observação e comprovação. Nessa fase é bem importante fazer anotações, né? Da propriedade. Aqui nessa propriedade que eu estava mostrando para vocês do assentamento, a gente tem uma planilha que a gente anota todas as entradas e saídas de recurso todos os meses, né, para fazer o levantamento da propriedade, então tem um acompanhamento da propriedade.
Tem uma planilha, que é o Caderno do Plano de Manejo Orgânico, que ela é uma planilha utilizada em nível do Brasil, feito pelo governo federal, então esse material ele pode ser utilizado, pode ser apropriado por qualquer, tem na internet para baixar, por qualquer família, e esse é um instrumento já bastante conhecido, né, e nesse instrumento se faz o relato, a anotação, meio que um diário, assim, da propriedade, e aí você vai acompanhando ao longo do tempo a evolução dessa propriedade. Por último, as duas últimas fases, então, de reflexão e de retroalimentação. A reflexão é refletir, então, sobre o processo empreendido, se é necessário diminuir ou acelerar o processo de implantação, e as retroalimentação, então, o que a gente vai mudar ao longo do tempo? O planejamento, ele não é uma coisa fechada, ele é algo dinâmico, é uma ferramenta dinâmica. Então, é necessário, às vezes, modificar. Bom, diminuiu o dinheiro, teve um evento, diminuiu o dinheiro, vou mexer nesse componente aqui. Ao contrário, melhorou o rendimento, eu posso fazer outra coisa, então dá para fazer, incrementar. Então, esse é um processo, né? A nona e a 10ª fase. Na verdade, é o processo de ajuste e de adequação, conforme vai caminhando o projeto na propriedade rural. E aí, então, esse, por último, né, para nós terminar, esse esquema de como funciona as etapas do design, né? Então, a gente faz identifica e pesquisa, evolui e apresenta, faz uma pré-proposta, analisa e desenha, né, discute com a família, implanta, reflete e retroalimenta, e vai tudo de novo, né? Então, é um movimento circular, não termina nunca. E aí, você vai evoluindo ao longo do tempo na propriedade rural. Claro que aí a gente tem que pensar nesses manejos, como a gente está pensando em manejo sustentável, manejo agroecológico, aí tem que pensar o que é permitido dentro da agroecologia, né? Quais os insumos são necessários, quais as práticas dá para fazer, controle biológico, manejo do solo, como é que vai ser a adubação, né? Então, tem que pensar esses outros elementos dentro da propriedade rural. Bem, o solo está degradado, como é que vai ser o manejo? A gente vai fazer análise, vai fazer calagem, vai aplicar adubo orgânico, pó de rocha, como é que vai ser esse processo? Então, aí entra, né, para a parte mais minuciosa de cada sistema de produção, de como é que vai ser o manejo lá internamente daquele sistema. Então, de desenho de propriedade rural, redesenho ou design seria isso, né? E a gente fica por aqui com essa aula.